Certo. Nós vimos, então, de modo bem geral, o arcabouço ósseo que compreende o membro inferior. Então, relembrando esse arcabouço ósseo, né? A gente tem aqui a nível da pelve, esse anel pélvico ósseo formado por quem? Pelo ilíaco, né? Que frequentemente é chamado de osso do quadril. Né? Nós temos o sacro, que é a porção mais inferior da coluna vertebral, que é onde termina aqui esse arcabouço ósseo, bem inferior à coluna vertebral, né? Que inclusive é onde está localizado o nosso centro de gravidade, bem aqui, ó, em S2, segunda vértebra sacral. Cada furinho desse aqui representa, porque aqui ela é fundida, né? A gente vai entrar ainda em tronco mais à frente, ver coluna vertebral como é que é, mas o nosso centro de gravidade está localizado bem aqui onde eu estou passando o cursor, né? E logo abaixo, né, desse osso do quadril, nós vimos o quê? O fêmur, né? Esse osso longo, o osso mais longo do corpo humano, né, que se projeta desde o quadril até o joelho, onde ele vai se articular com quem? Com a tíbia, na articulação do joelho, e também com a patela, né? E toda vez que vocês dobram e esticam o joelho, né? Pode colocar a mão aí na frente do joelho. Vocês vão sentir a patela, se vocês palparem aí. Vocês vão sentir essa estrutura arredondada bem à frente do joelho, a patela. E estão percebendo que ela é circular, né? E o que acontece com esse osso circular? Toda vez que vocês flexionam o joelho, encolhe o joelho, ela desce, né? E toda vez que vocês esticam o joelho, ela sobe. Esse movimento, né, esse sincronismo entre o osso da patela e fêmur, ele é essencial para que o movimento de joelho ocorra de maneira satisfatória. E aí, descendo mais aqui na articulação do joelho, a gente encontrou a tíbia, que sustenta peso corporal, e lateralmente a ela, a fíbula, né? A tíbia e a fíbula, até nós chegarmos onde? No pé e tornozelo, onde um aspecto importante é o arco longitudinal formado pelos ossos do calcâneo, né, do calcanhar, e os ossos do tarso, e aqui, ó, os ossos do tarso, ligamentos, músculos compõem e formam esse arco longitudinal. E aí os vários ossos que estão localizados no pé. Certo. E agora nós vamos para as articulações que compreendem o membro inferior, né? A primeira delas, né, vindo de proximal, ou seja, de mais superior para mais distal, de cima para baixo, a gente tem o quadril, né? O quadril, ele é uma articulação onde a cabeça do fêmur, que é o osso que a gente já estudou, articula com o osso do quadril. Então, é uma articulação cuja anatomia é muito perfeita. Por quê? Porque a cabeça do fêmur, né, representada aqui pelo meu punho cerrado, articula com o quadril, onde eu tenho uma articulação, um osso com uma cavidade bem aprofundada e que recebe a cabeça do fêmur de forma muito satisfatória, com bom encaixe. Né? Por isso que não é frequente a gente ver a luxação do quadril. Para haver uma luxação do quadril, tem que ser um mecanismo de lesão muito severo, muito grave. Um acidente automobilístico, um acidente motociclístico, cujo mecanismo de lesão foi muito, muito severo. Por quê? Por causa desse encaixe perfeito entre a cabeça do fêmur e o quadril, né? E porque vários ligamentos recobrem essa estrutura, tá? E vários músculos também envolvem essa estrutura para conferir uma boa estabilidade aqui para a articulação do quadril. Bom, e aí vindo mais distalmente, a gente tem a articulação do joelho, que já não é tão, não tem tanta estabilidade assim, é uma articulação mais rasa, a articulação do joelho. E aí a gente pode observar aqui, ó, agora, a gente viu anteriormente a articulação do joelho, o quê? De modo geral, osso articulando com osso. Agora a gente já consegue visualizar o quê?
os ligamentos que compõem o joelho, né? Então, a articulação mais rasa agora, notem que o fêmur e a tíbia que se articulam, eles não têm uma cavidade óssea tão significativa ao ponto de acomodar tão perfeitamente o osso. Então, é necessário um reforço muscular muito importante para o combatente, para conferir uma boa saúde para essa articulação do joelho e evitar lesões, né? E se essa musculatura ela não tiver bem reforçada, né, quando houver algum mecanismo que possa ser provável de lesão, os ligamentos que vão atuar. E aí a gente tem no joelho o ligamento cruzado anterior. Por que ele leva esse nome? Porque ele cruza mesmo. Ele sai lá de trás do fêmur, cruza e vem fixar aqui na tíbia. Ligamento cruzado anterior, frequentemente aí sofre frequentemente ruptura em jogadores de futebol, combatentes também. Por quê? Porque o ligamento cruzado anterior, que é esse aqui que cruza, né, sai do fêmur, cruza a articulação do joelho e vem se inserir na tíbia, ele evita a translação anterior. O que vem a ser isso? Esse aqui é o fêmur, né, mais proximal. Essa aqui é a tíbia, mais distal. O cruzado anterior evita que haja translação anterior da tíbia sobre o fêmur. Esse movimento. Ele, então, estabiliza a tíbia no lugar e evita que ocorra essa translação anterior. Esse é o papel do ligamento cruzado anterior. Então, se houver algum mecanismo de lesão onde a tíbia, por uma força externa, é projetada anteriormente, e o ligamento não conseguir conter, né? Porque o ligamento é uma contenção estática, ou seja, ele fica ali paradinho, segurando, né? Promovendo estabilidade. Se ele não conseguir conter e o mecanismo de lesão for bem severo, aí vem a ruptura ligamentar, que pode ser parcial ou total. A ruptura total muitas vezes requer uma reparação cirúrgica desse ligamento, né? Além disso, a gente tem também o ligamento cruzado posterior. Leva esse nome porque ele está localizado posteriormente aqui, ó, o LCP, né? Também cruza ali, fica localizado interiormente na articulação do joelho. E o que ele faz, o LCP? O cruzado posterior. É o inverso do cruzado anterior. Então, se eu tenho aqui o fêmur, que compõe a articulação do joelho, e a tíbia, ele evita a translação posterior da tíbia com relação ao fêmur. Então, se houver um choque direto nessa região, ele contém, evitando que ocorra a luxação, né, o deslocamento dessa articulação. Esse é o papel do ligamento cruzado posterior, né? Além disso, a gente tem também os ligamentos colaterais, né? Ligamento colateral lateral e ligamento colateral medial. Assim como a gente tem os cruzados que conferem estabilidade, o colateral lateral e medial também. Só que onde? No sentido lateral, né? Por causa da posição onde estão localizados. Notem que existe outra estrutura importantíssima aqui no joelho que vocês conseguem visualizar, o menisco, né? O menisco aqui, ó, menisco lateral e o menisco medial, ele fica localizado entre o fêmur e a tíbia, tá? Menisco medial, menisco lateral. O menisco, ele é formado por tecido fibrocartilaginoso, né? E ele confere o que para a nossa articulação? Ele promove a absorção de impacto na nossa articulação, né? Alguns estudos já demonstraram que o menisco intacto, saudável, ele é capaz de absorver 30% do impacto na nossa articulação. Então, durante a corrida, no combate, né? Durante a atividade esportiva, então ele está ali, né? Esse tecido fibrocartilaginoso, minimizando o quê? O impacto, o nosso peso corporal, o atrito, o impacto com relação ao osso com o outro, né? E no passado, né, quando eu me formei, ainda fazia, hoje já não faz mais. Se vocês ouvirem alguém que é,
estão cogitando fazer esse procedimento. Por exemplo, a menissectomia. Antigamente fazia menissectomia total. Ah, o indivíduo rompeu jogando futebol ou rompeu no trabalho e fazia a remoção. Tirava aquele menisco que sofreu uma lesão parcial. Hoje em dia já não se faz mais, né? Por quê? Porque sabe do papel do menisco em absorver impacto na nossa articulação, né? E não é uma prática que seja favorável para o paciente. Pelo contrário, é uma prática deletéria, prejudicial, porque a gente sabe o papel do menisco em absorver impacto.